nosso tema hoje, da doutrina, hoje nós iremos falar da comunhão dos santos. Quando rezamos o creio, na Santa Missa Dominical, né, nós rezamos a creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, e chega uma parte que falamos, creio na comunhão dos santos. E muitas pessoas falam que creem na comunhão dos santos, mas será que entendem plenamente o que é a comunhão dos santos? O que se trata? Como isso influencia a nossa vida? E depois, se eu creio em algo, eu preciso saber no que eu estou crendo, né? Então, não só falar da boca para fora, a oração, o credo, seja o símbolo apostólico, o niceno-constantinopolitano, independente de qual a fórmula que usamos na missa, é a profissão da nossa fé, são os pontos mais importantes, ele é o centro da nossa fé. Então, quando eu falo de comunhão dos santos, o que é a comunhão dos santos? No que eu acredito, no que eu creio? Se eu estou falando creio, então no que eu creio, né? E, bom, comunhão significa a palavra comum, união. Então, quando a gente fala comunhão, significa união comum. Comunhão do quê? União comum de quem? Comunhão dos santos. E aí podemos pensar, bom, então todos os santos estão unidos? Será que então eu creio que todos os santos no céu olham para mim? Todos os santos estão unidos? Quem são os santos, né? Que estão unidos nessa comunhão dos santos? Quando a gente fala em creio na comunhão dos santos, nós estamos falando de toda a igreja. Tá? E a gente não pode esquecer que a igreja, ela é composta pela igreja triunfante, pela igreja militante e pela igreja padecente. Tá? Então a igreja triunfante são todas as pessoas que já estão no céu. Nós conhecemos alguns quando a igreja declara santos, né? Quando são canonizados, nós sabemos com certeza que aqueles fiéis estão na glória divina. Mas existem muitos santos, né? Então, com certeza temos familiares e parentes ali que são santos, porque já estão na glória. Tá? Só não foram canonizados. Quando canonizados não significa que no céu só tem santo canonizado, não. Tá? É uma parcela só que nós conhecemos. Então, essa é a igreja triunfante. A igreja padecente é aquela que já está salva para entrar na glória de Deus, mas ainda está purificando as marcas que o pecado deixou no purgatório. Então, a igreja padecente são as almas do purgatório, e a porta de saída, a única porta de saída do purgatório é o céu. Então, quando a alma está no purgatório, não existe sofrimento. Desculpa, claro que existe sofrimento. No purgatório não existe desespero. Existe sofrimento, muito sofrimento. Os grandes santos dizem que o fogo do purgatório é o mesmo fogo do inferno. Mas no inferno existe o desespero, a desesperança, porque é ali para sempre. No purgatório, as almas estão ali felizes, porque elas mesmo querem se purificar, tá? Para entrar na glória divina, e sabem que estão ali e vão para o céu. A única porta de saída do purgatório é o céu. Então nós temos a igreja padecente. E a igreja militante, que é aquela que está lutando, que somos nós. Nós somos a igreja militante, que está caminhando aqui na Terra, né? E que, com a graça de Deus, queremos ir direto para o céu, pulando o purgatório, né? Como eu falei, o purgatório são sofrimentos enormes, e eu vou falar um pouquinho do purgatório depois, provavelmente no nosso encontro de novembro, que falarmos de finados. Então, essas três, triunfante, militante e padecente, são o que nós chamamos de santos. Tá? A comunhão dos santos, todos nós estamos ligados. Por quê? Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça e todos nós fazemos parte do seu corpo místico. O Catecismo da Igreja cita São Tomás de Aquino, que diz: uma vez que todos os crentes formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros. Assim é preciso crer que existe uma comunhão dos bens da igreja. Então, comunhão dos santos é uma união comum dos santos. Quando nós falamos santos, não são aqueles que já são santos apenas, que estão no céu, mas nós que temos a graça divina.
Tá? Então, essa palavra santos, de comunhão dos santos, são aqueles que estão em estado de graça, como eu vou falar daqui a pouco. O que é estado de graça? Quem está em estado de graça? Quem não está em estado de graça? Então, quem está em estado de graça, nós podemos chamar de santos. Né? Então, essa é a comunhão, todos nós em estado de graça, tá? Aqueles que estão no céu, aqueles que estão no purgatório, aqueles que estão aqui na terra vivos em estado de graça, que ainda caminham para a santidade, como a gente vai ver daqui a pouco, né, no tema da espiritualidade, são chamados de santos e estão unidos comunicando os bens da igreja. E quando a gente fala de bens, a gente está falando dos bens espirituais, né? Então, todos os bens espirituais da igreja são comunicados entre todos os santos do céu, as almas do purgatório e nós, tá? Nós participamos dessa comunhão, dessa união comum dos bens espirituais. Ou seja, todas as obras boas e os efeitos sacramentais são distribuídos entre todos nós. Isso é uma riqueza, isso é uma coisa impressionante. Tá? Então, primeiro, os sacramentos. Né? O Catecismo Romano, do Concílio de Trento, diz assim: os frutos de todos os sacramentos aproveitam todos os fiéis. Então, quando eu comungo, eu estou recebendo nosso Senhor Jesus Cristo, estou recebendo muitas graças da comunhão, mas vocês também recebem os efeitos dessa comunhão. Então, quando a Patrícia se confessa, ela recebe a absolvição dos pecados e recebe as graças da confissão, mas eu também recebo efeitos da confissão da Patrícia. Tá? Os efeitos sacramentais são compartilhados também para essa comunhão dos santos. Né? E assim, o sacramento não depende de quem administra, né? Então, o sacramento, quem vem por graça divina, tá? Quando um padre consagra a hóstia na missa, ele fala, este é o meu corpo, porque ele está emprestando a vós para Cristo, né? Mas ali não é o corpo do padre que a gente comunga, é o corpo de Cristo. Então, independente do padre, até se o padre, Deus o livre, está em pecado, ele consagra a hóstia validamente. Quando o padre fala, eu te absolvo dos teus pecados, tá? Ele está emprestando a voz para Cristo. Então, não é o padre que perdoa os pecados, é Cristo. Tem pessoa que fala assim, eu não me confesso com o padre porque o padre é pecador. E aí eu respondo, eu também não me confesso com o padre, não, eu me confesso com Cristo, né? Diretamente com ele. Então você fala diretamente, não, eu uso o padre como instrumento porque eu não tenho o celular dele. Se eu tivesse o celular dele, eu ligaria para ele e falaria, Cristo, preciso me confessar. Como eu não tenho, eu preciso de um instrumento. E o instrumento é o sacerdote, o instrumento é o padre. Então, assim, quando você se ajoelha na frente do sacerdote para confessar os seus pecados, ele pode ter todos os erros, né, que for, mas não é com ele que você está se confessando. Você está se confessando com o próprio Cristo. O padre é um instrumento deixado por Nosso Senhor. Então, o sacramento, ele não depende daquele que administra. É como eu pegar dinheiro emprestado num banco e você vai pedir dinheiro emprestado para o gerente não tira o dinheiro da carteira dele. Às vezes o coitado do gerente tem menos dinheiro que você. Ele empresta o dinheiro do banco para você como um funcionário do banco. Assim também o padre, quando confessa alguém, é Cristo que está ali, é Cristo que perdoa os pecados. O padre não tem o poder de perdoar os pecados por si só. Então, o sacramento não depende de quem administra. E o efeito, ele acontece independente de quem recebe. Então, quem vai com um propósito de emenda, quem vai contrito fazer uma confissão e recebe o perdão, o pecado está perdoado. Agora, quanto maior a contrição, quanto maior a preparação, quanto maior a dor pelos pecados, quanto maior o arrependimento, mais graças a pessoa recebe. Então, o perdão acontece independente de quem administra e se o penitente está arrependido e contrito. Agora, quanto mais arrependido, mais graças a pessoa recebe. E mais graças os outros também recebem. Então, como a gente está falando da comunhão dos santos, nós participamos da graça dos sacramentos que as pessoas recebem em estado de graça, se você está em estado de graça. Então, pensar, né, como eu tenho que comungar bem, como eu tenho que receber bem Nosso Senhor na Eucaristia, como eu tenho que confessar bem, como eu tenho que receber esses sacramentos bem, né? Por quê? Porque isso vai fazer um bem para mim e para os que estão ao meu redor, para os meus familiares, para os meus amigos. Então eu penso assim, porque a minha esposa, minha esposa, meu marido, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã,
meu amigo do trabalho, minha amiga do trabalho não se convertem, são pecadores e não sei o quê, mas qual é o bem como eu recebo os sacramentos e estou disseminando isso para as pessoas que vivem a fé, né, que estão em estado de graça, lógico, eu estou falando de se converter, para aquela pessoa que seja um melhor católico, né, então para a pessoa reclama, né, meu marido não vai na missa, meu marido vai na missa emburrado, né, mas e você, como você vai receber a Eucaristia? É isso, né? Pensar o sacramento que eu recebo, né? Eu compartilho essas graças com quem está em estado de graça, né? E das boas obras também. Então, também diz o Catecismo Romano do Concílio de Trento, devemos ainda considerar que existe outra espécie de comunhão da Igreja. Como não busca seus próprios interesses, a caridade faz com que todas as obras pias e santas praticadas por um dos fiéis sejam também de proveito de todos os demais. Então, não só os sacramentos que eu recebo, mas todas as boas obras que eu faço e os méritos dessas boas obras são compartilhados, né? Como vocês já viram aqueles vasos comunicantes, que são vários frascos que estão ligados embaixo por um tubo, e eu coloco água em um e a água se distribui igual em todos. Então, as boas obras que eu faço, esses méritos também são distribuídos pela comunhão dos santos. Eu injeto sangue arterial, rico em oxigênio para toda a igreja, né? Pensar qual a responsabilidade que eu tenho nisso, né? Não só na minha vida espiritual, mas na vida espiritual dos fiéis, né? Então, quem participa dessa comunhão, como eu falei, né? Os santos, a comunhão dos santos. O São Pio X, o Papa São Pio X, no seu catecismo, ele coloca, nessa comunhão de bens, ele pergunta no catecismo, nessa comunhão de bens entram todos os filhos da igreja? E aí ele responde, na comunhão dos bens internos entram somente os cristãos que estão na graça de Deus. Os que estão em pecado mortal não participam desses bens. Então, para eu participar da comunhão dos santos, né, eu preciso estar na graça de Deus. Como eu falei, santos não são só os santos que estão no céu, a comunhão dos santos são aqueles que estão em estado de graça. Quem não está em estado de graça não participa, né, dessa comunhão de bens, dos sacramentos, das boas obras. É importante que eu esteja em estado de graça para poder participar dessa comunhão. Tá? E aí vem a pergunta, né? Então, o que é estado de graça? Né? O que é estar em estado de graça? Antes de falar de estado de graça, eu preciso entender o que é graça, né? Graça é algo que é gratuito, é algo que é me dado, que vem, que não é meu, que vem, que é acima de mim. Então, me dão isso, não pertence a mim, e me dão. Tá? Essa é a graça. A graça, Deus nos dá algo que é divino, tá? Que não pertence a nós, e ele dá gratuitamente, ele dá a sua graça, ele compartilha a sua vida espiritual conosco. E a graça, existem dois tipos de graça, a graça atual e a graça santificante. Tá? A graça atual, também chamada de graça eficaz, e a graça santificante, também chamada de graça habitual. Vamos falar da primeira, graça atual ou graça eficaz. A graça atual é a graça que Deus infunde em todos os corações, mesmo daqueles que não são convertidos, mesmo daqueles que estão afastados dele, para que se convertam. Então, são luzes que Deus manda para o coração das pessoas, convertidas ou não, todos recebem a graça atual, por isso que ela é chamada de eficaz, tá? Para que se convertam. A graça atual, ela ilumina a nossa inteligência e inflama a nossa vontade. Tá? Então, você está ouvindo uma palestra, você está ouvindo uma pregação, você está ouvindo uma música, você está ouvindo, né, você vê uma imagem, alguma coisa que lá te toca o seu coração. Essa é a graça de Deus agindo que está falando com você. Né? Deus age, Deus toca, fala, nossa, mas eu estou ouvindo uma vozinha aqui dentro, né? Então, Deus infunde essa graça para a conversão a todas as pessoas. Só que Deus respeita a nossa liberdade. Então, Deus infunde a graça. E essa graça é eficaz. Bastaria essa graça para nos convertermos cada vez mais. Mas Deus respeita a nossa liberdade. Então, eu sou livre para dizer sim ou não à graça de Deus. Tá? Por isso que muitos não se convertem. Tá? Agora, essa graça é uma pequena, né? Não, pequena não, porque é uma imensidão, né? Mas é a graça para que nós nos convertamos, né? Eu vou fazer algumas comparações para ficar claro. Agora, no mundo atual, fica mais fácil fazer essa comparação. Todo mundo sabe, né? Todo mundo tem aí... muitos de vocês estão acompanhando através do celular, possivelmente, né?
mas alguns através do computador, do né, notebook. E quando você quer colocar alguns arquivos no seu computador, você usa um pendrive. Então, você quer transportar alguns pequenos arquivos, vou fazer apresentação de alguma coisa em algum lugar, eu levo um pendrive, levo algum relatório, levo algumas informações no pendrive, espeto esse pendrive no meu computador e eu tenho as informações que eu preciso lá nele. Tá? Então, eu posso comparar a graça eficaz como um pendrive, né? Onde Deus me passa algumas informações, as informações que eu preciso para aquele momento. Eu vou apresentar uma aula, eu tenho a aula pronta no pendrive, eu vou apresentar um relatório para o meu chefe, eu tenho um relatório no pendrive. Então, essa é a graça atual, como se fosse um pequeno pendrive. Mas o pendrive ele é muito limitado, né? Ele cabe poucas coisas ali comparado do que eu poderia fazer. Né? Se eu for comparar a internet, o que é a internet? Né? A internet é uma rede imensa, gigante de informações, onde eu acho tudo na internet, né? Coisas boas e coisas ruins, né? A imensidão que é a internet. Não tem como eu comparar a internet com um pendrive. Tá? Por maior que seja a capacidade de um pendrive, isso não é nem 0,0000001 do que é a internet. Então, para eu estar conectado com Deus, para eu ter essa graça abundante de Deus, eu preciso estar ligado na internet divina. Não basta ficar vivendo de pendrives, tal, da graça atual. E essa internet divina é a graça santificante, né, chamada de graça habitual. Por quê? Eu estou ligado diretamente com Deus. Né? Você está assistindo aqui essa aula, você está conectado na internet. Se a sua internet cair, puf, né? Você para de assistir a aula. Tá? Então, eu preciso estar conectado. E eu estou conectado com Deus quando eu estou em estado de graça. Estar em estado de graça está ligado na internet divina. Né? Agora, como é para eu ter internet, eu preciso ter algum aparelho que ligue o meu computador nessa internet. Eu preciso ter um modem, eu preciso ter um roteador, eu preciso ter um provedor, alguma coisa assim, né? Não adianta eu comprar Antigamente, quando começou a internet, a gente tinha que comprava um modem separado, né? Os mais novos nem devem saber o que é modem, mas eu preciso ter alguma coisa para acessar a internet. Né? Não é só o computador em si, eu preciso instalar algo nesse computador que me permita acessar a internet. Então, se a graça santificante, a graça atual é o pendrive, a graça santificante é a internet divina, tá? Eu preciso, e o computador é a nossa alma, eu preciso instalar alguma coisa na minha alma para que eu preciso fazer uma modificação na minha alma para que eu possa me ligar com Deus. E o que faz essa modificação? O que instala algo que é capaz de eu me conectar com Deus? O batismo. Então, quando eu sou batizado, quando a criança é batizada, o pecado original é perdoado e se torna filho de Deus, passa até a graça santificante. Então, está ligado na internet divina. E eu vou recebendo graças e mais graças toda vez que eu receber um sacramento. Então, a graça santificante vem através dos sacramentos. Tá? Agora, o problema é o pecado. Né? Porque o pecado, ele vai danificando esse meu equipamento, digamos assim, né? E aí eu tenho dois tipos de pecado. O pecado venial e o pecado mortal. O pecado venial é aquele pecado que, não, é só um pecadinho, né? Coisinha boba, é só uma fofoquinha, é só uma mentirinha, é só um palavrãozinho que eu xingo o outro, fiquei irritado um pouquinho. Tudo bem. Só que se você tá na frente de um abismo e dá um passinho de cada vez, chega uma hora que você cai no abismo. É de passinho em passinho que você cai no abismo. Tá? Então, o pecado venial ele vai danificando a nossa alma. Agora, o pecado mortal, ele queimou a placa. O pecado mortal queima. Você instalou a placa no batismo, está conectado com Deus, você cometeu o pecado mortal, queimou. E aí, se você queimar a placa do seu computador, não adianta você falar, não, eu vou passar a mão nele aqui, eu vou deixar ele desligado, daqui uma semana eu ligo e vai estar de novo na internet. Não, você tem que levar na assistência técnica, vai ter que trocar, vai ter que reparar. Graças a Deus, né, ele nos deixou assistência técnica, né, que é o sacramento da confissão.
Então, se você queimou a placa lá que foi falada do batismo, é só através do sacramento da confissão. Né, são os sacramentos de cura. Os sacramentos de cura nós temos a confissão e a unção dos enfermos, né? Mas a unção dos enfermos, né? Vai lá deixar lá para os 45 do segundo tempo, né? Não vou correr esse risco. Então, eu vou lá levar na assistência técnica correndo. Queimou, vou correr na assistência técnica, que ainda está na garantia. Então, queimou a placa, não tem jeito. As pessoas falam, eu me confesso diretamente com Deus, né? A gente ouve às vezes isso. Como assim? Você queimou a placa que te liga na internet divina, você tem que ir lá consertar, e aí você tem que ir no médico. Você fica doente, você fala, não, eu vou esperar que a doença vai passar sozinha. Não, você tem que ir no médico, ela me ajuda. Né? Eu tô doente, me dá um remédio, me faz alguma coisa, né? Não. Eu tô sentindo uma dor no peito aqui, apertando, indo pro braço, tava formigando, tá subindo para cá, mas eu vou sentar, vou esperar um pouquinho, daqui meia hora passa. Daqui meia hora você tá duro, caiu no chão. Você tá infartando. Então, assim, com a nossa alma é a mesma coisa. Tem um pecado mortal, eu tenho que correr para o sacramento da confissão, que eu acabei de falar. Né? Não importa se o padre tem pecado ou não, porque ele não perdoa o pecado com o mérito dele, mas com os méritos de Cristo. Então, você vai no cardiologista, eu nunca vi ninguém perguntar para o cardiologista, mas o senhor fuma? Porque se o senhor fuma, então, né? Não, se o cardiologista fuma, se o cardiologista tem obesidade, se o cardiologista faz isso ou aquilo, é um problema do cardiologista. Mas os estudos mostram que o cigarro prejudica as coronárias, que a obesidade prejudica as coronárias. Então, assim, não é porque, não, mas você está falando para mandar parar. Lógico que o exemplo, né? Você vai no cardiologista que está fumando, você tem que parar de fumar. Aí você vai falar, você não vai ter muita confiança no cara, mas ele não está errado no que ele está fazendo de falar que o cigarro faz mal. Então, assim, lógico, né? Que o exemplo é importante, não estou dizendo isso, mas não tira a autoridade. Então, a confissão é isso, né? Eu estou me confessando diretamente com Cristo através do instrumento que é o sacerdote. Então, eu preciso corrigir essa placa que eu queimei, através do pecado mortal. Falei, mas o pecado mortal é uma coisa assim rara, né? Pecado mortal eu tenho que dar um tiro em alguém, pecado mortal eu tenho, né? Ter uma amante, então isso é pecado mortal. Lógico, isso tudo é pecado mortal. Mas o pecado mortal não é tão raro de ser cometido não, hoje em dia, tá? Nós temos aí a inveja, dependendo, né? Até se você prejudica alguém por causa disso, é pecado mortal. Né? Hoje já não, já Santo Afonso Maria de Ligório, há muitos séculos atrás, já dizia isso, que um dos maiores pecados que levam as almas ao inferno, os pecados contra o sexto e o nono mandamento. Então, hoje o acesso à pornografia é muito, muito fácil, tá? A masturbação, que muitas vezes se torna um vício, tá? Tem o pecado mortal, não é só o adultério em si também, né? Cristo fala, aquele que olha para uma mulher desejando já cometeu adultério no seu coração. Lógico, não quer dizer que você olhar para outra pessoa já seria pecado mortal, depende, né? Se você fica cultivando aquela imaginação e tem pensamentos com as pessoas, tá? A ira, né? Você se irrita ao ponto de você ofender gravemente uma pessoa, pode ser pecado mortal. Tá? A preguiça que leva ao prejuízo de outro, por exemplo, a embriaguez com perda de consciência, tá? Tudo isso, então, assim, não é tão raro assim cometer o pecado mortal. Se eu tenho dúvida se eu cometi pecado mortal ou não, eu vou procurar o confessor, né? Eu vou procurar o padre e tirar as minhas dúvidas, né? Mas percebam que, assim, quando eu cometo o pecado mortal, eu queimei essa placa. E aí eu tenho que reparar através do sacramento da confissão. Né? E aí, de novo, eu me conecto à internet divina. Então, isso é estar em estado de graça, é ter a graça santificante. E se eu tenho a graça santificante, porque eu fui batizado, não cometi nenhum pecado mortal, e se eu tive a desgraça de cometer um pecado mortal, eu corri para o sacramento da confissão, né? Quando que eu tenho que me confessar? O que o Código de Direito Canônico diz? Que sempre que se comete um pecado mortal, ou minimamente, o mínimo dos mínimos, uma vez por ano. Mesmo sem pecado mortal, o católico tem por obrigação se confessar uma vez ao ano, tá? Mesmo sem pecados mortais. Tá? Faltar a missa ao domingo sem injusto motivo, tá? É pecado mortal. Tudo bem, questão da pandemia, etc. Que cada um converse com o seu confessor, com o seu sacerdote, né? Mas faltar sem justo motivo, faltei por preguiça, faltei porque eu não quis ir, etc., é pecado mortal, né? Então, é importante estar em estado de graça para participar dessa comunhão, né?
Então, de novo, São Pio X fala, na comunhão dos bens internos entram somente os cristãos que estão na graça de Deus. Os que estão em pecado mortal não participam de todos esses bens, fala São Pio X, como eu já tinha falado para vocês. Então é importante recorrer logo ao batismo das crianças, né, logo próximo ao nascimento, e também à confissão. E quem não está em estado de graça? Quem está em pecado mortal? Então São Pio X fala, né? Ele pergunta, então os cristãos que estão em pecado mortal não tiram proveito nenhum dos bens internos e espirituais da igreja? E ele responde, os cristãos que estão em pecado mortal tiram ainda assim algum proveito dos bens internos e espirituais da igreja, portanto, conservam o caráter de cristãos que é indelével, a virtude da fé, que é a raiz de toda a justificação. Por isso, são auxiliados pelas orações e pelas boas obras dos fiéis para obterem a graça da conversão. Então, de alguma forma, quem não está em estado de graça recebe alguma coisa, né? Se a gente for pensar num membro doente do corpo, aquele membro ele continua recebendo sangue porque ainda faz parte do corpo, né? Então, o cristão batizado, ele é cristão. Então, alguma coisa ele recebe, mas um órgão lá, então eu pego uma perna que está lá gangrenando, não aproveita quase muita coisa do sangue, diferente de uma perna que está boa. E conforme vai progredindo a gangrena, ela vai apodrecendo até que eu vou ter que amputar essa perna. Tá? Então, quem está em pecado mortal aproveita alguma coisinha, mas não aproveita todos os bens nessa comunhão dos santos. Por isso é fundamental recorrer logo à confissão e ao batismo para aqueles que não foram as crianças, né? Então, pensemos, né, que temos uma obrigação de mandar esse sangue arterial, rico em oxigênio, mandar essas boas obras para todos os fiéis da igreja e também nas dificuldades que estamos sendo auxiliados por todos os cristãos, por todos aqueles, né, que fazem parte dessa comunhão, que são da igreja triunfante já no céu, da igreja padecente no purgatório e da igreja militante, os fiéis que estão em estado de graça.